paz de Cristo, meus amados, tudo bem? Espero que sim, porque a paz de Cristo está comigo. Espero que esteja com todos que estão me assistindo. Eu tenho um recado de Deus, em que eu tive uma revelação há um ano atrás, mais ou menos no início de novembro, e postei no Kuwait, certo? Na época. E a revelação que Deus dava é especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Deus me mostrava na apoteose, durante a noite, estavam várias pessoas, entende? Fazendo rituais, como fosse blasfemando sobre o Espírito de Deus. Era mais ou menos, acho que devia ser uma fora de época de carnaval, mas era um carnaval fora de época, tá? Isso durante a noite. Quando de repente uma fenda abriu antes do início da apoteose, daquele símbolo da apoteose, e ela começava pequena, mas quando chegava na pista onde fazem o desfile das escolas de samba, ela ia aumentando, e as pessoas estavam justamente ali, e elas caíam num abismo enorme, mas não só as pessoas que estavam na pista, mas aquela que estava na plateia, blasfemando contra o Espírito de Deus. Isso mesmo, você está ouvindo. Lá, todas as pessoas caíam lá, nenhuma escapava. E era um abismo tão grande que parecia um inferno. Na verdade, era um inferno. E, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro era cometido num tsunami maior do que o que já tem acontecido na Indonésia, lá do Japão, muito maior do que aquilo. E saía destruindo a cidade do Rio de Janeiro, inclusive a ponte Rio-Niterói, e o Cristo Redentor despencando lá de cima. Tudo isso associado com um terremoto terrível. E a cidade do Rio de Janeiro desaparecia do mapa. Milhões de pessoas boiando mortas. Coisa séria, muito sério. E eu postei no Kuwait há quase um ano atrás, e está perto de acontecer. Não está longe de acontecer isto. Eu estou agora, eu com minha esposa, nós estamos assistindo um filme de um tsunami na Indonésia, que aconteceu o primeiro tsunami, primeira vez que eu fiquei tendo notícia de um tsunami, eu não sabia nem o que era. Esse daí não chega nem perto. Quer dizer, além do Rio de Janeiro, várias capitais do mundo vão ser cometidas por esse grande tsunami. Mas Deus me revelava só do Rio de Janeiro. Logo depois dessa revelação, a Madonna foi fazer um show, que era um ritual, tá? Para abrir portais do inferno. Tá? Isso. Cuidado, meu irmão. Você que gosta, entende, de aquele Rock in Rio, aquele é puramente diabólico. Você que gosta da Madonna, principalmente eu estou falando para você que é cristão, hein? Cuidado com essas coisas que são abominação a Deus. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, você vai ver. Aí cabe você acreditar ou não. Né? Então eu estou postando isso nessa data e vou mandar também essa postagem que eu tive, que eu postei no Kuwait o ano passado. E depois disso, profetas usadas por Deus tiveram a mesma revelação.
Muita gente está tendo revelação de Deus. Lá em Joel 2:28, está cumprindo agora. Você pode ir lá ler em Joel 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essas catástrofes são sinais. É que nem no tempo de Noé, é apenas um exemplo que a Bíblia fala. Vai ser pior que no tempo de Noé. Aqueles pessoal caçoava na época de Noé, achava que ele era ridículo e louco. Então, quem está achando que nós cristãos somos loucos em falar isso, é aquele tal negócio. Vai cair na mesma situação na época de Noé. Vai ser pego de surpresa. E Deus ele não é assim, ele não é que nem um homem, fala uma coisa. Não, Deus se ira, sabia? Ele se ira. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Cuidado, isso é perigoso. Que Jesus te abençoe. Sobre a cidade do Rio de Janeiro. Esse próximo carnaval não vai ter carnaval. Não vai ter. Eu vou acabar de explicar para vocês o porquê que não vai ter. Deus me mostrava uma nuvem negra muito grande na cidade do Rio de Janeiro. E quando começou o carnaval, estava as escolas de samba desfilando o carnaval, uma grande fenda atrás da apoteose, aquele símbolo da apoteose. Ele começava fino e ela largava em questão de segundos. E muita gente caía no abismo, inclusive os que estão na plateia, os que estarão na plateia lá. A fenda era enorme. Dava a impressão que muita gente estava caindo no inferno. Era uma coisa tremenda. E logo depois, lá quando estava desfilando na madrugada ou à noite, no período da noite, acontecia logo após essa fenda e um terremoto tremendo, que aquele Cristo lá de cima, ele despencava, quebrava e caía lá embaixo. E essa nuvem negra continua sobre a cidade do Rio de Janeiro. Logo depois Deus me revelou um tsunami, como nunca se houve ainda na face da terra. Aqueles que nós conhecemos não chega nem perto desse. Uma grande onda entrava na Baía de Guanabara, fazia daquela ponte Rio-Niterói pó, nada, destruía totalmente. E a cidade do Rio de Janeiro completamente inundada, muita gente boiando, muita gente morta. Eu estou falando para você que está me ouvindo. Você acredite se você quiser, mas eu tenho que falar isso para vocês. Alerta, porque esse carnaval você vai ver o que vai acontecer. Blasfêmia contra Deus é pior do que qualquer outra coisa na face do mundo. É pior que qualquer pecado que existe. Eu estou falando para vocês. Escreve, grava, e se você que não creu, quando você vai ver, que você vai lembrar disso que eu estou falando, tá? E que cada um fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que eu estou falando pelo Espírito, não é de mim. Deus mandou falar para a internet, tá bom? E que Deus esteja com vocês, né? Deus esteja conosco, porque esses dias, as profecias são dias maus, é profético. Então, se você quiser entender melhor, procura ler mais a Bíblia, leia mais a Bíblia, isso você vai entender, tá? Que Jesus Cristo esteja com todos. Amém.